Boa noite. Estamos aqui para mais uma sexta, nossa palestra doutrinária. Satisfação a todos. Bem-vindos, Rosana, Cíntia, Lauro. Vamos aguardar o nosso convidado de hoje, Josué Fidelis. Vamos nos harmonizando para mais uma palestra do Lar de Maria. É uma satisfação tê-los conosco, nos acompanhando. O tema de hoje será os animais, como deve ser a nossa relação com eles, né? Prestigiar tanto, como o Chico falava, né? Os animais estão para nós, nós estamos para eles, assim como os espíritos superiores estão para conosco. Olha a responsabilidade, né? Vamos só aguardar aqui, Josué Fidelis, convidar ele agora. Conectando. E aí, Boa Bruno, noite. Tudo bom, Josué? tudo bem? Como é que você tá? Melhor agora com a sua presença iluminada. Ô, meu irmão, que bela, que maravilha. Não é? Que maravilha ouvir vocês. Dessa vez em outra, juntos, de outra modalidade, né? É verdade. Vamos aproveitar nosso tempo, essa 1 hora que o Instagram nos possibilita. Dentro desse tempo, pessoal, o Josué vai ter 50 minutos, não é, para conduzir a conversa hoje no tema proposto. Quando faltar 5 minutos no final, eu farei um aviso para fazer só as considerações e eu vou voltar a palavra com você para você fazer a prece final, tá, Josué? Maravilha. A nossa mensagem de abertura é do livro Coragem, de Chico Xavier por Emmanuel. E ele tem dito aqui uma frase: a mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. Olha a responsabilidade, pessoal, não é? Da saúde mental, do que cultivamos, do que alimentamos diariamente. Fica aí a dica do nosso irmão Chico e com Emmanuel, sempre chamando a nossa atenção do cuidado diário que nós devemos ter com a nossa mente, do que cultivamos diariamente. Sendo assim, vamos elevar o pensamento a Deus, a Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, agradecendo mais uma vez a oportunidade do trabalho, de estarmos aqui, Pai, na Tua seara, levando o Teu Evangelho aos 4 cantos, porque a tecnologia nos possibilita isto e nos demonstrasse, nesse momento, as possibilidades que tínhamos todos nós de continuar trabalhando na Tua seara. Agradecidos estamos, pedindo a presença da espiritualidade amiga, ajudando o nosso irmão Josué na noite de hoje, para que possamos discorrer com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento, ajudando a todos aqueles que estejam necessitados no decorrer dessa palestra. Que assim seja. Que assim seja. Josué, são todos seus. Você está me ouvindo bem? Tá Eu ótima a gostaria que iluminação, você, tudo. eu gostaria que você ficasse à vontade. Se você precisar, em algum momento, fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se alguém quiser perguntar e você achar pertinente anotar a pergunta, em algum momento você pode interromper a qualquer momento, isso não me atrapalha. Isso até ajuda, porque torna o nosso trabalho mais interativo. Eu tenho visto vários irmãos e irmãs entrando, nos parabenizando, mandando um abraço. Eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz porque é mais uma oportunidade que nós temos de divulgação dos trabalhos das casas espíritas. E eu acho maravilhoso, Bruno, essas lives. Por quê? Porque as pessoas que estão em casa, elas têm a oportunidade de receber a mensagem do Evangelho em conjunto com os amigos espirituais que se encontram com elas e com aqueles que se dizem adversários. Porque é a forma que nós chegamos na casa de cada um dos que nos escutam nesse momento. Por quê? Porque é de suma importância que o trabalho não pare. Principalmente nesse momento de pandemia, né, que nós estamos em um momento, inclusive, um pouco mais ameno, mas que são necessários os cuidados.
Eu tenho amigos que, nesse momento, se contaminaram, estão em casa se tratando, outros estão em outros locais se tratando, mas que, nesse momento de pandemia, Bruno, nós vivenciamos aquilo que chamamos de distanciamento social, mas nós não podemos ter o distanciamento espiritual. Nós precisamos nos aproximar, nos reaproximar, nós precisamos estabelecer essa sintonia e precisamos muito dessa assistência espiritual. E essas lives são maravilhosas, porque elas adentram em todos os nossos lares. Então, nesse momento que nós aqui falamos, aqueles que nos escutam, escutam não apenas, eles escutam em família, mas os espíritos que se encontram nas suas casas, né? Então, isso é maravilhoso. E esse tema é tão atual, e esse mês, que é o mês de Francisco, né? É o mês de Kardec, é o mês do nosso Francisco de Assis, esse espírito maravilhoso que nos trouxe as coordenadas desse respeito que é preciso ter com a natureza, com os animais, que chamava o sol de irmão, a lua de irmã, desse espírito que, segundo a espiritualidade, depois de Jesus e a nossa mãe Maria Santíssima, é o espírito de maior envergadura que aportou nesse planeta Francisco de Assis. Não por menos os conceitos de natureza que ele nos trouxe. E aqui em Pernambuco, nós temos uma AME, que é a Associação Médica Espírita, e a AME criou o NUVET, que é um núcleo de medicina veterinária e espiritualidade. Né? Núcleo de medicina veterinária e espiritualidade, principalmente porque cada vez mais a espiritualidade tem se aprofundado nesses temas. O espiritismo, ele sempre tem partido na frente, sempre tem essa vanguarda. E quando nós vamos estudando a questão dos animais, é de muito interessante, por quê? Porque ao longo da história humana, nós percebemos que aqueles que fizeram o papel de dominadores, para que eles pudessem exercer aquele predomínio entre os dominados, primeiro eles descaracterizaram os dominados, tiraram as suas almas. Então nós vamos percebendo que houve uma época em que a igreja debatia se a mulher tinha alma, e isso aí era um debate que eles tinham. Será que as mulheres têm alma? Porque os homens, eles se consideravam superiores. Então, eles fizeram esse debate. Depois, quando chegou o período da escravidão, eles argumentavam que os escravos não tinham alma. Né? Então, eles queriam exercer esse domínio sobre os escravos, e o argumento era esse: eles não tinham alma. Então, eles não podiam ser cristãos, eles não podiam participar de nada de nossas vidas. Então, foram usando sempre esses argumentos. E os animais também passaram por esse período sem alma, segundo as suas concepções. O Espiritismo nos traz uma quebra de paradigma muito forte. Primeiro porque o Livro dos Espíritos, quando chega, ele interrompe o machismo, o racismo, ele interrompe, ele causa um impacto. Primeiro por quê? Porque a reencarnação, ela nos coloca todos em condição de igualdade. Ora eu reencarno no corpo fisiologicamente masculino, ora eu reencarno num corpo fisiologicamente feminino, entendendo que entre o masculino e o feminino, no campo fisiológico que eu estou falando, existem vários parâmetros que o Espiritismo, com muita propriedade, tem estudado. Né? E aí, como eu posso retornar sempre nesses processos, sempre nessas condições? Por que ser machista? Por que acreditar que os homens são superiores? O espírito não tem sexo, não como nós entendemos, nos respondem os espíritos. E aí nós vamos compreender também que não há por que haver o racismo, porque eu sou branco, olha, ninguém é branco, ninguém é preto, ninguém é azul, ninguém é verde, o espírito não tem cor, o espírito retorna nas cores necessárias ao seu processo de aprendizagem, em todos nós retornamos em várias escalas espirituais. E aí nós vamos compreendendo, por trás de todo esse processo, que a espiritualidade nos traz uma luz que sem o conhecimento do Consolador prometido, nós não teríamos uma compreensão. Eu vou aqui aproveitar o meu tempo, que vai ser pouco, para tentar correr um pouquinho nesse aspecto. Primeiro, o Evangelho de Jesus
nos traz uma proposta de transformação social completa. Mas dentro desse evangelho, existem passagens que nós não compreenderíamos sem o advento do Consolador prometido. Eu vou aqui falar bem rapidinho para que a gente possa compreender. Há uma passagem de Jesus e João Batista, e que Jesus diz assim, Bruno: de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, como é homens nascidos de mulher? É uma linguagem crística, a espiritualidade nos diz. Homens nascidos de mulher são aqueles espíritos que ainda precisam da reencarnação, porque eles têm que resgatar e têm que expiar. Então, o que é que falou Jesus? De todos os homens nascidos de mulher, ou seja, de todos aqueles que ainda precisam da reencarnação, nenhum foi igual a João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, o menor no reino dos céus é aquele que não precisa da reencarnação como processo de provação e expiação. Então aí Jesus coloca João Batista como dos nascidos de mulher, e nós vamos encontrar o João Evangelista daqueles que não precisavam da reencarnação, mas que voltariam com o nosso Francisco de Assis para trazer princípios moralizadores, o predomínio do espírito sobre a matéria, tudo isso características de Francisco. Mas nós também tivemos, Bruno, o nosso Francisco. O nosso Francisco que nos traz esses princípios de amor aos animais, de amor à natureza, que é o nosso Francisco Cândido Xavier. E aí tem uma história interessante do Chico em relação a esse aspecto dos animais, porque muitas pessoas ficam indagando. Meu Deus, tem pessoas que são tão apegadas aos animais, que têm um amor tão grande àqueles animais, que isso é um absurdo. Eu não sei se você já escutou alguém fazer essa colocação. E quando perguntavam isso ao Chico, ele dizia o seguinte, que é importante o exercício e a prática desse amor, e que existem pessoas que, se não fossem os animais, elas não teriam sentido para viver, e que para viver aqui nesse planeta, você precisa ter um sentido sim. E às vezes há pessoas que, cujo sentido é o exercício e a prática desse amor, dessa interação, dessa companhia com esses seres maravilhosos que nos envolvem. Mas o Chico viveu um fato interessante. Havia nas imediações, lá em Uberaba, um gato, Bruno, que era um gato, você vai encontrar isso no Google, ou então em um livro chamado A Sombra do Abacateiro. E aí havia um gato que era um gato que batia em cachorro, um gato que ninguém gostava dele, era um gato agitado, um gato agressivo, e acredito que colocaram algum veneno pro gato, e o gato ficou morrendo na porta do centro, e aí foram dizer ao Chico, olha Chico, o gato tá morrendo lá fora. Ele tá passando mal e ninguém consegue chegar perto dele porque ele se arma para agredir. Então o Chico foi lá. Quando o Chico foi chegando perto, o gato se armou. E aí o Chico olhou pro gato e disse assim, olhe, tenha respeito em nome de Jesus. E diz que o gato parou para ouvir o Chico. E o Chico chegou pertinho dele, foi o rosto do Chico, o focinho do gato. E o Chico disse para ele, olha, eu vou aqui falar com os meus amigos espirituais para ajudarem você, mas você vai se comprometer a se comportar a partir de agora. E aí o gato vomitou, colocou todo o veneno para fora. E a partir daquele momento, aquele gato, para onde o Chico ia, o gato ia atrás, você acredita? O gato ainda viveu 14 anos acompanhando o Chico Xavier. Para todo lugar que ele ia, estava o gato atrás. Não era porque o Chico obrigou o gato, não. É porque o gato sentiu, o animal, ele sentiu um amor, um carinho, uma coisa tão diferente naquele espírito iluminado que esteve aqui entre nós, que ele não quis mais se afastar do Chico. Eu acho que qualquer um de nós também não queria se afastar do Chico. Inclusive, Francisco de Assis tinha esse aspecto. As mães, elas se inquietavam quando seus filhos iam ver Francisco. Porque os seus filhos iam ver Francisco e não queriam mais voltar para casa. Eles queriam ficar com Francisco. Porque aquelas almas vazias, aquelas pessoas que a vida era só tem um propósito, o exercício e a prática das paixões inferiores. E aí eles se aproximavam de Francisco, sentiam aquela luz, sentiam aquele espírito iluminado que não tinha nada, absolutamente nada material para oferecer. Então as mães diziam, meu Deus, só pode ser um feiticeiro, porque é um mendigo,
e meus filhos, que têm tudo, ouro, prata, castelos, isso e aquilo, vão lá e não querem mais voltar para casa. Então aquele gato ficou acompanhando o Chico, era aquele gato, vários gatos, vários cachorros que acompanhavam o Chico, não era só aquele gato, não. E aí conta-se que um dia, e esse aspecto agora a gente vai, no momento que eu vou falar agora acerca desse fato, da vida do Chico, que eu vou contar, interagir sobre um outro aspecto do que se fala em relação aos animais para que possamos compreender o sentido dessa colocação. O Chico tinha alguns passarinhos que o Chico gostava de ouvir quando eles chegavam, o Chico dava uns pedacinhos de pão, e aí, mas teve um pardalzinho, conta-se que tinha um pardalzinho, Bruno, que o Chico se afeiçoou. E ele era diferente dos outros pássaros, mas era um pardalzinho que o Chico criou uma afeição com ele. Às vezes, na nossa limitação, nós não entendemos como é que o espírito da grandeza do Chico se afeiçoa com o pardal. Mas o Chico conversava até com as formigas. O Chico conversava com as formigas. Imagina com o pardal. E aí chegou aquele pardalzinho, e aí o Chico começou a alimentar ele, depois colocou alpiste para ele. E ele criou uma afeição com aquele pardal. Mas um daqueles gatos, que não foi o gato que eu falei para você agora, um daqueles gatos, que era o gato mais comportado, ele, quando viu o pardalzinho, Bruno, só deu o pardalzinho. Ele comeu o pardalzinho. E o Chico ficou muito abatido. Ficou muito abalado em relação àquela situação. Olha, as pessoas que têm animais de estimação, elas vão entender. Porque eu tinha uma grande amiga de uma outra casa espírita que ela tinha um cachorrinho. Um dia o cachorrinho dela foi atropelado. E alguém, sem nenhuma sensibilidade, chegou para ela e disse assim: por que você não compra outro? Parece que é uma coisa, não é? Não é um ser que vive, que pensa. E é isso que aí nós vamos entender. Os animais são reconhecidos como sencientes. Ou seja, eles têm ciência do que eles sentem. Eles têm esses aspectos. E aí o Chico ficou muito abatido em relação à situação daquele pardalzinho. E faltou a reunião mediúnica da noite. À noite ele não foi para a reunião mediúnica, não foi para a reunião de psicografia, não jantou. No dia seguinte o Chico não tomou café. O Chico não almoçou e as pessoas ficaram preocupadas com o Chico. Então conversaram com uma vizinha que era uma cozinheira de mão cheia. E disseram assim: olha, o Chico não quer comer nada, vamos chamar fulana, que ela faz mágica na cozinha. Então o Chico gostava, Bruno, de uma canja. Eu não sei se você gosta de uma canja de galinha. O Chico gostava de uma canja de galinha. O Chico comia carne. E aí um dia essa cozinheira foi para lá, preparou a canja que o Chico adorava, e o Chico comeu a canja. E o Chico comeu, que repetiu. Nesse momento surge o Emmanuel. E o Emmanuel olhou para ele e disse assim: e aí, Chico, tá tudo bem? Aí o Chico disse: olha, por que você não foi para a reunião ontem, Chico? Aí ele contou do pardal, do gato, que ele não esperava aquele daquele gato. E aí ele até brincou: aquele gato já era até espírita. Ele não esperava que o gato tivesse aquela reação. Mas aí Emmanuel olhou para ele e disse assim: ô Chico, e a galinha tá gostosa? Até os ossinhos você tá roendo? Aí o Chico parou e ele disse: qual é a diferença sua pro gato, Chico? O gato comeu o pardal, você está comendo a galinha. Às vezes é engraçado quando nós observamos isso, porque eu não estou aqui julgando quem come carne porque eu como. O Chico comia. Nós não podemos analisar o aspecto de um ser humano por essa condição, até porque o Adolf Hitler não comia carne. Mas o que é que nós observamos? Que ali, o gato comendo pardal faz parte da lei da natureza. Faz parte do processo do ciclo da vida. O Chico sentiu aquela sensibilidade, mas naquele momento ele despertou para o que o Emmanuel falou. Então o Emmanuel disse para ele: Chico, vá para o trabalho. E dizem que naquela noite Chico psicografou dobrado. Então nós vamos compreendendo a importância, Bruno, do respeito com os animais, da participação da vida deles em nossas vidas. Então, as pessoas que têm animais, cachorro, gato, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Eu não sei aí no Lar de Maria, porque é um espaço muito grande. É um espaço muito grande, mas com certeza deve aparecer muito gato, muito rato, muito de tudo. Muitos pássaros. É assim ou não é? Tem bastante saguim.
Ah, olha aí, que coisa linda. Então, a presença desses seres da natureza em nossas vidas trazem muita luz. Até porque esses animais, eles têm uma sensibilidade. Eles são capazes de sentir, de enxergar entidades espirituais. Ernesto Bozano é um psiquista italiano. Você deve ter ouvido falar de um livro dele chamado A Crise da Morte. Ele tem também um livro chamado Xenoglossia, que é comumente conhecido como mediunidade poliglota. E ele também tem um livro que fala de experiências psíquicas com os animais. Ele vai catalogar nessa obra mais de 130 experiências psíquicas com os animais. E no Brasil, sempre que eu posso, eu tenho acompanhado os trabalhos de uma médica veterinária chamada doutora Ivênia. Você ouviu falar? A doutora Ivênia, ela talvez seja o nome de mais destaque na área do estudo da medicina veterinária e espiritualidade, porque ela tem contato com o Divaldo, ela já teve contato com o Chico, ela viaja o Brasil todinho, ela já participou inclusive oficialmente de trabalhos junto ao Ministério Público em relação a isso que chamam de abate humanitário, os matadores, eles tinham umas formas de abate com muita tortura. Então, já tem se começado um trabalho há algum tempo para dar aquilo que eles chamam de abate humanitário, que nós sabemos que não é tão respeitado assim, mas que já deu início a um trabalho em relação a isso aí. Então, a doutora Ivênia conta um caso que Divaldo falou para ela. Divaldo foi ao Mato Grosso, à Federação Espírita do Mato Grosso, e foi recebido pela dirigente da federação, que o levou para a casa dela. Chegando na casa da dirigente, que ele não conhecia, até aquele momento, ele tem um susto, Bruno. Ele tem um susto, porque um cachorro vem e pula no peito de Divaldo. Aí ele tem um susto e dá um grito. Aí as pessoas dizem, o que foi, Divaldo? Ele diz, foi o cachorro que pulou. E ninguém viu o cachorro, meu amigo. Mas que cachorro, Divaldo? Tem cachorro aqui não. Ele disse, tem sim, é um pastor alemão e está aqui. Aí a dirigente começou a chorar de emoção, porque fazia alguns meses havia falecido o seu pastor alemão. Então o Divaldo viu o cachorro, que provavelmente se encontrava nas imediações, porque dizem alguns amigos espirituais que esses animais, quando desencarnam, e o animal desencarna, porque o animal reencarna também, esses animais que desencarnam, eles passam por um período de adaptação, se preparando para se afastar dos seus donos, para se afastar daquele vínculo que foi muito forte. Talvez tenha sido até mais forte para o animal do que para o próprio dono. E isso é tão interessante que o Chico tinha um cachorro e ele havia dado o nome de Brinquinho. Tem até uma história que você vai conhecer como a reencarnação de Brinquinho. Porque o Chico tinha um cachorro, se não me engano, o nome dele era Pedrito. E esse cachorro, ele é atropelado e morre. E aí um dia o Chico vai passando, e o Chico contou isso, Bruno, para uma carta de próprio punho em 1951, meu amigo. 1951, o Chico fez uma carta de próprio punho, conversando, porque naquela época não tinha Zap, não tinha celular, não tínhamos essa maravilha que é o Instagram e as lives que a gente pode fazer. E o Chico escreveu uma carta para Vantuil de Freitas, que foi um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira na época, e ele contou que um dia ele ia caminhando e viu um filhotinho de cachorro acompanhando ele. Aí o Emmanuel disse a ele, Chico, dê uma paradinha e preste atenção nesse filhote. Aí o Chico parou e ele disse, olha, esse aí é o Pedrito, que reencarnou e está lhe acompanhando porque ele reconheceu. Não é um fato comum. Nós não temos assim, se você perguntar o que é que nós temos de pesquisa no movimento espírita, é por isso que é tão importante o trabalho desse Novete. Quem deu início realmente a esse trabalho, quebrando paradigmas, foi Allan Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos, no estudo acerca dos animais, a alma dos animais, é a questão 597 a 600, mas está espalhado no Livro dos Espíritos. Em outros capítulos e perguntas, nós vamos encontrar também na Gênese de Kardec. Nós vamos encontrar André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, abrindo esse leque também dessa perspectiva de estudo. Nós vamos ver Karl Bachutel, nós vamos ver vários espíritos iluminados
abrirem nossos olhos acerca da importância desses animais. E o Chico conta a história de um outro cachorrinho que é bem interessante, que é um cachorro que era do irmão dele. Chico tinha um irmão que desencarnou. Se eu não me engano, o nome do irmão do Chico era José. E ele tinha um cachorrinho que chamava-se Lorde. Você vai encontrar isso lá no Google. É contado também várias histórias em relação ao Chico e a Lorde. Lorde foi um animal que acompanhou o Chico por muitos anos. E o Lorde, quando estava encarnado, ele estava encarnado junto com o Chico, o irmão do Chico também. Eles foram lá em Uberaba, eu não lembro se foi em Uberaba ou Pedro Leopoldo, em uma área muito difícil, que tinha umas feito semelhante a umas cavernas, procurar umas plantas para fazerem um chá, para combater reumatismo. E eles se perderam, Bruno. Eles levaram uma vela, que para clarear o caminho na volta foi escurecendo, eles não conseguiram encontrar o caminho, começaram a chamar e ninguém escutava, eles ouviam a própria voz. E aí o Chico começou a entrar em oração e pedir ajuda da espiritualidade. Quem chegou foi a própria mãe do Chico, Maria João de Deus. E aí Maria João de Deus disse, soltem um Lorde, porque ele sabe o caminho da volta. Aí soltaram o cachorro e o cachorro ensinou a eles o caminho de voltar. E esse Lorde era o cachorro do irmão do Chico, do José. O José desencarnou e antes de desencarnar ele pediu para Chico cuidar de Lorde. E o Chico cuidou muito de Lorde, mas o Lorde foi envelhecendo. E o Lorde, quando foi envelhecendo próximo do desencarne do animal, o Chico viu, no dia que o animal desencarnou, o José chegando para receber o Lorde. E ele conta que por algum tempo, 1 ou 2 meses, todas as vezes que o José se comunicava com o Chico, o Lorde estava com ele. Então nós vamos conhecendo e pesquisando, interagindo acerca da importância desses animais e vamos percebendo que não são só esses animais, são vários seres de uma inteligência que nós ainda desconhecemos profundamente. Por isso que eu acho assim, tão inovador o trabalho da AME quando criou esse núcleo de medicina veterinária e espiritualidade. Porque é respeito, é a importância que nós precisamos ter junto a esses seres que nos acompanham e que criam brilho e iluminam nossas vidas. Quem ensinou isso há tantos anos atrás? Francisco de Assis. Porque Francisco de Assis nos traz os parâmetros da ecologia. Ciência é tão importante. Nesse momento em que nós observamos a caça predatória, as queimadas nas florestas. Então nós vamos perceber o profundo desrespeito ao meio ambiente, e é esse meio ambiente, Bruno, que é capaz de trabalhar nossas vidas aqui nesse planeta. Por quê? Porque o surgimento do Covid, como de outros vírus, até como o vírus da AIDS, tem relação com a própria natureza. O vírus da AIDS, alguns pesquisadores dizem que remonta de 1920 no Congo, na África. Então ele vem surgir realmente em 1980, na década de 80 do século 20, nos Estados Unidos. Mas o que acontece? Esse processo viral, o surgimento desses vírus vem de uma invasão com desequilíbrio junto à própria natureza. Então nós precisamos aprender a ter um respeito em relação a essa natureza. O homem, e é isso que eu digo a você, eu acredito muito nas nossas perspectivas futuras, porque o homem, nesse momento, ele vai começar a fazer a reflexão de que o que é capaz de preservar a nossa vida aqui na Terra, nesse espaço, é o nosso investimento em ciência, em medicina, em educação e em meio ambiente. E em meio ambiente e não em armas. Não em armas, porque não são as armas que vão nos preservar aqui nesse planeta, mas o que vai nos preservar aqui nesse planeta é esses investimentos em ciência e medicina. Isso justamente coincide, Bruno, com aquilo que o Chico nos reportou lá atrás e que ele deixou bem claro no Pinga Fogo, quando ele falou que se nos próximos 50 anos não houvesse uma guerra de destruição em massa, de grandes proporções, haveria, depois desse período de 50 anos, as perspectivas de muita prosperidade espiritual aqui no planeta, e nós já estamos enxergando isso aí. Aí alguém pergunta, mas não surgiu o vírus? Mas nós vamos perceber que o vírus, ele é bem mais ameno do que uma guerra nuclear, do que uma guerra de proporções catastróficas. E vejam você, meu irmão, que a espiritualidade já interviu várias vezes
para evitar que essas guerras surgissem. Porque até o Chico conta que ele não acreditava, ele acreditava, inclusive, a possibilidade de uma guerra nesses 50 anos, até por uma falha humana. Até por uma falha humana, alguém apertasse um botão que não deveria ser apertado. E é interessante observar isso, porque também na década de 80, isso está no Google, se você colocar, você vai encontrar, na extinta União Soviética, os equipamentos, os computadores, eles apontavam para um ataque nuclear dos Estados Unidos para Moscou. Então, o protocolo soviético era revidar antes de 14 minutos, porque eles acreditavam que em 15 minutos era o tempo dos mísseis nucleares chegarem. Então, a pessoa que estivesse na hora, ela para ir imediatamente revidar com mísseis nucleares para destruírem Washington. Então, o que aconteceu? Nós vamos percebendo, veja a interferência da espiritualidade. Naquela noite, o general que estaria ali na frente adoece. Então é substituído por um outro militar. E aquele militar que substituiu aquele general, ele tinha uma sensibilidade que a espiritualidade pôde trabalhar, isso aí quem fala somos nós, que ele naquele momento ele sentiu que não havia nenhum ataque nuclear à União Soviética. Então ele disse, não há nenhum ataque nuclear, eu não vou acionar o protocolo. Aí ele parou, ele não quis acionar o protocolo, ele desrespeitou o protocolo. Então os computadores enlouqueceram e de repente pararam, não houve nenhum ataque nuclear. Minutos depois, Bruno, ele conta que houve novamente os computadores apontando um outro ataque nuclear. E aí era para ele novamente acionar o protocolo, ele não acionou. Ele aguardou. Então nesse aguardo, não houve nenhum ataque. Foi uma falha dos computadores da época, que depois eles aperfeiçoaram o protocolo e o sistema deles para que isso não acontecesse mais. Mas aquilo poderia ter desencadeado um apocalipse mundial planetário. E aí o que acontece? A espiritualidade interviu, até adoecendo aquele que estaria naquele lugar, porque sabia que aquilo era um plano das zonas inferiores. O plano das trevas fez com que aqueles computadores dessem um pane e apontassem que havia um ataque nuclear inexistente. Esse militar soviético foi premiado, inclusive, nos Estados Unidos. Tem reportagem sobre ele e tudo mais. Então, vejam vocês como a espiritualidade trabalha nos mínimos detalhes. É isso que nós falamos, existe uma ordem dentro da desordem. Então, o nosso processo espiritual aqui nesse planeta, para que nós possamos nos preservar e avançar e ascender espiritualmente, passa pelo respeito justamente a esses seres. Eu costumo brincar, meu irmão, que eu tenho uma pessoa conhecida que um dia eu estava na casa dele e apareceu uma barata na parede da casa dele. Então ele pegou o chinelo e ele partiu com uma violência. E ele matou a barata e quase derruba a parede. Eu olhei para ele e disse assim, mas cara, para que isso, meu irmão? Aí ele disse assim, oxe Josué, você queria que eu levasse a barata para casa para criar? Eu disse, claro que não. Não é isso que nós estamos falando. Mas para que colocar violência? Para que colocar tanta violência para um ser vivo que é criação de Deus? Porque, olha, a barata é criação de Deus. A barata, o rato, o sapo, tudo que existe na natureza é criação de Deus e faz parte do processo de vida aqui no planeta. Claro que ninguém vai permitir que as baratas envolvam suas casas, que os ratos, que os insetos. Não, eu também não permito. Mas nós não podemos colocar violência para matar esses seres. Para que violência? Nós afastamos, nós controlamos com equilíbrio, porque é preciso haver um controle, eles também precisam existir, mas nós não podemos colocar ódio, colocar esse sentimento. E às vezes nós nos perdemos, meu irmão, nesse processo. Por isso que o Chico, quando psicografou o livro, que ele iria, depois em uma entrevista, afirmar que foi o livro predileto da vida dele, o livro foi Paulo Estevão, não sei se você sabia, mas ele disse que perguntaram a ele 3 livros que eram os prediletos dele da psicografia. O primeiro livro foi Paulo Estevão. O segundo é Boa Nova, de Humberto de Campos. E o terceiro é o livro da mãe dele, Maria João de Deus. São os 3 livros
os 3 prediletos do Chico, eram esses 3. E aí, quando o Chico nos trouxe Paulo Estevão, foi verdadeiramente uma gestação. Foram 9 meses, quase 9 meses o livro, para ser psicografado. Porque nessa época ele trabalhava na Fazenda Modelo, então ele trabalhava o dia inteiro. À noite, ele ia para a garagem da fazenda e psicografava a obra. E aí, toda vez que ele psicografava a obra, ele ia até meia-noite, 1 hora, ia para casa e cedinho estava de novo na fazenda para trabalhar. Então, a espiritualidade montou uma estrutura, Bruno, e ele conta que viu essa estrutura como se os espíritos tivessem montado uma cabine espiritual, para que ele sentasse ali entre aquela cabine e começasse a psicografia. E ele passou todo aquele período, e naquele período chegava um sapo. Meu amigo, deve ter muito sapo aí em Xande de Mangabeira. Uhum. Tem ou não tem? Tem, mas Com certeza. Tem tem as cobras para equilibrar o ambiente. Para equilibrar, né? E os sapos e as rãs. Aqui onde eu moro, eu coloco muito esse fone de ouvido porque tem uma festa de grilo e rã. Aí a gente escuta muito. Então, o que acontece? O Chico vinha sempre o sapo, e o Chico o Chico não gostava muito de sapo. E aí Emmanuel surge diante dele e diz assim: Chico, por que você está tão incomodado com o sapo? Aí o Chico olha para Emmanuel e Emmanuel diz: ele é nosso irmão, Chico. Veja que colocação tão forte, Bruno. Ele é nosso irmão. E o Chico vai explicar que Emmanuel vai falar para ele que o sapo é um ser em transição. Eu não entendo nem vou devagar aqui em que transição é essa, mas ele era uma espécie de uma transição entre uma espécie e outra. E aí o Emmanuel vai falar isso para ele, e o Chico vai passar a interagir com aquele sapo, que não se sabe por quê, mas sempre que ele começava a psicografia, ele estava lá. E no último dia da psicografia, quando o Chico conclui, o Chico dá um beijo no sapo. Meu amigo dá um beijo no sapo. E agradece a ele, porque era a companhia do Chico que estava ali naquele momento. Eu não sei se as pessoas que nos escutam nesse instante, se elas têm animais de estimação, o que é que elas sentem em relação aos animais, o respeito, a importância que se tenha. Eu tenho visto esses dias pessoas que têm profundamente faltado com respeito com a natureza de forma gritante. Um que amarrou um cachorro no carro e saiu arrastando o animal. Outro que fez isso, coisas que eu não vou nem citar aqui. Mas tudo isso nós precisamos entender. Tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um processo de resgate doloroso e complexo. Para aquele que comete o crime, porque isso é crime, nem todos os crimes que não são alcançados pelas leis humanas deixam de ser estudados, compreendidos e trabalhados pelas leis divinas. Nós passamos por todos esses processos. Nós enganamos os homens, mas nós não enganamos a Deus e a espiritualidade. E nós respondemos por tudo isso. Até na hora de você comer uma carne, é importante na hora de você comer aquela carne, até porque nós não estamos aqui para julgar quem come e quem não come. Eu confesso para vocês, eu ainda como. Mas eu sei que vamos precisar, mais à frente, chegar em um estágio espiritual de reencarnação em que nós não vamos mais precisar nos alimentar da carne dos animais. E aí, até no momento de você se alimentar da carne do animal, você precisa parar para agradecer a Deus, a espiritualidade por aquele alimento e por aquele animal que deu a vida para nos alimentar, né? Deu a vida para nos alimentar. Porque nós não podemos aqui falar, Bruno, só dos animais de estimação. Nós precisamos ter uma ideia mais ampla em relação a isso aí. Nós precisamos exercer um papel fiscalizador para compreender o papel do abate humanitário, do estudo desse abate humanitário, até em pesquisas para a compreensão de enfermidades na carne do animal que nós vamos consumir. Que essas enfermidades, essas sequelas e esses processos acontecem por conta da condição em que eles são abatidos, na condição de sofrimento. André Luiz vai falar isso numa obra, eu não lembro se é Obreiros da Vida Eterna ou é Missionários da Luz, um momento em que ele vai, alguém havia cometido suicídio, se eu não me engano está em Obreiros da Vida Eterna, alguém que havia cometido suicídio, ele é levado para uma área próxima ao matadouro,
e eles vão lá para oferecer um auxílio àquele espírito a pedido da família, que tinha muitos méritos através da prece. E quando eles chegam lá, eles vão encontrar ele no matadouro, cercado de espíritos vampirizantes, que estavam sugando o plasma dos animais e estavam também ali com o suicida. Então eles afastam logo aquelas entidades para resgatar o suicida e encaminhá-lo para onde ele precisava ser encaminhado. Está lá na obra a explicação. Mas aí nós vamos entender e parar para um adendo. Aqueles espíritos que estavam ali naquele matadouro. Naquele matadouro de animal, uma série de entidades inferiores trabalhando junto ao plasma sanguíneo dos animais, interagindo com aqueles animais, sentindo o medo dos animais e sorvendo o medo dos animais, tal qual uma droga viciante. Então é aí que nós vamos compreendendo a necessidade de fiscalização junto a esses processos. Por quê? Porque é uma questão de saúde pública. Por que o trabalho da AME é tão importante nessa questão do núcleo de medicina veterinária e espiritualidade? Porque é justamente o estudo dessas organizações, dessas instituições, que vai dar uma compreensão maior em relação às consequências desse processo nas nossas vidas, né? Desses processos nas nossas vidas. Eu não sei, eu não estou acompanhando a hora, Bruno, mas eu sei que você deve estar aí fiscalizando o horário. Eu não sei quantos minutos eu tenho. Tem mais 14. 14 minutos, pronto. Então vai dar tempo para falar. Allan Kardec, quando começou a fazer o estudo do Livro dos Espíritos, ele não se furtou a trabalhar a questão da alma nos animais. Muitas pessoas chegam para nós e perguntam assim, mas os animais têm alma? Os animais... nós deixamos aqui bem claro que os animais têm alma, sim. As pessoas, quando perguntavam a Chico se ele via a alma dos animais, ele, que era muito humilde, ele falava assim, ele não queria se sobressair a ninguém, e ele falava que quando se concentrava muito, que quando ficava muito em concentração, ele conseguia ver a alma dos animais e a seiva das plantas. O Chico tinha... E quando nós falamos do Chico, muitas pessoas dizem assim, meu Deus do céu, por que se fala tanto no Chico? Porque o Chico Xavier não foi um espírito que encarnou entre nós. O Chico é um espírito de um nível de evolução espiritual que nós não temos ideia. Nós não temos ideia, Bruno. O nível espiritual do Chico, que inspirou cantores, que inspirou artistas, que trouxe consolo, que fez uma transformação no movimento espírita do Brasil para se tornar o Brasil o coração do mundo. Que muitos espíritas não entendem ainda que o Brasil é o coração do mundo, porque a ideia de coração do mundo é que seja uma pátria quase perfeitinha, quando na verdade é justamente o inverso. O Chico, bem doentinho, perguntaram a ele, Chico, o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho? E ele respondeu que é coração do mundo, porque aqui recebeu os espíritos mais endividados, mais complexos, e recebeu a todos. Bruno, coração de mãe fecha as portas? E eu falo coração de mãe porque é justamente o nome da casa espírita Lar de Maria. O nome é lar. Lá é uma coisa acolhedora. E de Maria é mais acolhedora ainda. Coração de mãe. Novamente eu vou perguntar a você, fecha as portas? Coração de mãe não fecha as portas. E por que isso aqui é coração do mundo? Porque o Brasil não fechou as portas para os espíritos mais necessitados e endividados. E eu acredito que nós, em nossa maioria, nos colocamos nessa condição de espíritos endividados, como está lá no livro, que Ismael chega nas zonas umbralinas e ele resgata aqueles mais endividados que, ao invés de servirem a Jesus, se serviram de Jesus e que traz a proposta de reencarnar aqui nesse país que tinha a proposta de daqui surgir a pátria do Evangelho. Então o Chico respondeu, o Brasil já é coração do mundo. Agora a pátria do Evangelho ainda precisa ser construída. E para que nós possamos construir essa pátria do Evangelho, nós precisamos levar esse humanismo, esses valores humanos. E entre esses valores que nós estamos falando, se encontra esse processo de vida animal, planeta, como um ser que tem vida. Por isso que quando alguém diz assim, mas esse assunto vai interagindo com esse para adquirir uma complexidade que muitas vezes nós nem imaginamos.
Quando eu falo a vocês aqui do trabalho de vanguarda do Núcleo de Medicina Veterinária da AME, é justamente por isso. Porque ele se propõe a trazer essa proposta, tendo como base e referência estudos científicos do mundo inteiro, participando, inclusive, junto a projetos de lei, para tornar esses processos junto aos animais com mais respeito, com essas ONGs que trabalham junto a esses animais, que cuidam desses animais, que é tão importante, que são tão importantes para as nossas vidas. Por isso que quando nós falamos do Chico, porque o Chico ele tinha a faculdade de enxergar e de ter a sensibilidade de sentir tudo isso aí. E eu digo a você, quando nós falamos nesse mês de outubro, que é um mês franciscano, né? É um mês que a Terra recebeu a reencarnação de Francisco de Assis, que foi João Evangelista, e Francisco de Assis vem até nós, e é o mês também de Allan Kardec. Então nós vamos ter aí Kardec no Livro dos Espíritos, trazendo aí essa questão em relação aos animais, quebrando esse paradigma na época, porque na época de Kardec, meu amigo, era a época de escravidão. Na época de Kardec, em que o Espiritismo foi codificado em 1857, o Brasil vai se libertar dos escravos em 1888 no papel. No papel, porque na prática isso alongou-se muito, e esse desrespeito permanece até os dias de hoje, um profundo desrespeito. Mas em 1857, você tem ideia, o paradigma de Kardec como visionário de abordar essa questão da alma nos animais é uma coisa impressionante. Porque há alguns evangelistas e estudos na espiritualidade que vão falar que Jesus tem um profundo amor aos animais. Jesus tinha um amor aos animais, Jesus tinha uma ligação muito grande em relação ao respeito aos animais, mas que os evangelistas não poderiam, nas traduções, nos escritos, não poderia se encontrar dentro desses textos muitas pesquisas e muitas passagens de Jesus pregando esse respeito, porque os romanos eram profundamente caçadores. Eles não tinham nenhuma consideração em relação aos animais e seria impopular esses estudos em relação a isso na época. Então nós vamos encontrar, com o passar dos anos, aquilo que falou Jesus. Está lá no capítulo 14, versos de 16 a 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. É esse Consolador que chega para falar aquilo que Jesus não poderia ter falado na época, e que se tivesse falado, talvez não tivesse sido cortado das traduções dos evangelhos, e muitas passagens foram adulteradas, muitas passagens foram cortadas, por isso que essas passagens que Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, eram de tanta importância, porque era como se ele falasse, olha, quem puder, compreenda. Né? Quem puder, compreenda. João Batista é o Elias que os profetas disseram que viria no tempo que o reino começasse. Porque seus discípulos lhe indagam, porque dizem os escribas que Elias há de voltar. E Jesus responde, Elias já veio e não foi reconhecido. Ou seja, Jesus está falando, Elias já veio, mas não mais como Elias. Ele voltou como João Batista. E da mesma forma que como Elias manda cortar cabeças de hebreus que faziam culto a um deus pagão chamado Baal, João Batista tem a sua cabeça cortada a pedido de Salomé para Herodes. Então o rei Herodes determina que corte a cabeça de João Batista, cumpre-se aquilo que falou Jesus, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então nós vamos compreendendo e juntando os pontos para entender esse contexto planetário em que nós vivemos, a beleza da espiritualidade que nos proporciona a oportunidade de conviver com esse ser. Roberto Carlos tem uma música muito bonita que se chama O Progresso. Tem uma passagem na música, Bruno, não sei se você lembra, em que ele diz assim, eu queria ser civilizado como os animais. E depois o Roberto faria uma outra música que eu acho muito bonita também, chamada As Baleias, né? Em que ele fala das baleias, daquela caça às baleias, que são seres de uma inteligência, são seres de uma percepção impressionante. Então, nós vamos percebendo que a espiritualidade sempre está nos intuindo na prática desse respeito em relação a esses seres. Na noite de hoje, nessa live, nessa oportunidade que nós estamos aqui tendo de conversar, eu acho que
Até você, eu acho que você até falou pouco, você não quis falar muito, para não interromper minha fala. Mas é que eu sou assim mesmo, viu, Bruno? Eu quando começo, aí a coisa vai pegando um embalo, mas você pode falar e ficar à vontade. Nessa noite de hoje, o que nós gostaríamos de deixar registrado é que não existe limites para o amor. Você, meu irmão, você, minha irmã, você precisa aprender a sentir esse amor e abrir as portas para que Jesus envolva a sua vida. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, Josué, o tratamento espírita que eu estou fazendo não está dando o resultado que eu esperava. E quando nós conversamos com a pessoa, nós entendemos por que não dá resultado. Porque nós ainda não aprendemos a perdoar. Nós não aprendemos a nos perdoar. Nós não aprendemos a abrir nossos corações. Às vezes, nós queremos o tratamento, mas nós destratamos as pessoas que convivem conosco, nós maltratamos os animais na rua ou em um outro lugar, nós não temos o respeito com a natureza, com as plantas, com os seres que Deus criou e nos ofereceu como presente de vida. E aí a pessoa diz, eu estou recebendo passe, estou tomando a água frutificada, por que, que eu não estou ainda tão bem como eu esperaria estar? Porque ainda nós temos faltado com respeito diante das leis divinas. A prece é fundamental, mas nos dizia Chico Xavier que as mãos que trabalham, elas oram mais do que os lábios que só falam. Nós precisamos aprender a transformar em trabalho a presença da espiritualidade em nossas vidas, do respeito aos nossos irmãos e irmãs, no respeito a todos, independente da condição que se encontram. Tem pessoas que têm uma mensagem de violência e que dizem assim, os criminosos têm que sofrer, criminoso tem que morrer, tem que se matar. Olha, nunca fale isso. Nós precisamos aprender o que nos ensina o Evangelho de Jesus, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, caridade para com os criminosos é caridade para conosco. Porque todos nós somos ou fomos criminosos em algum momento de nossas vidas e em nossas encarnações. E se nós precisamos, e se nós queremos a presença da espiritualidade amiga em nossas vidas, envolvendo nossos corações, nós precisamos aprender a abrir o nosso coração para a presença do sentimento do amor e do perdão. E somente quem ama, e quem ama os seres, que nós iríamos chamar de seres inferiores, mas não são. Somente quem aprende a exercitar o amor através desses seres que Deus nos confiou. Deus nos confiou, sim, porque esses seres nos rodeiam, nós precisamos estar atentos à presença deles em nossas vidas, e isso é de fundamental importância, meu irmão, minha irmã. Até na hora de você matar uma barata, não coloque ódio no seu coração, um sentimento em relação a uma barata, porque até uma barata, nos diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, é um ser que está em processo de evolução como cada célula de nosso corpo. Eu não sei quantos minutos ainda eu tenho, meu amigo. Tem 2. Tenho 2. Então eu gostaria... Que depois você volta para a prece final ainda, tá? Eu tenho 2 minutos para encerrar e depois voltar à prece, não é isso? Isso, eu vou dar só as últimas considerações e você volta com a prece. Perfeito. Então, a nossa mensagem na noite de hoje é que, no respeito com os animais, na relação com os animais, nós possamos compreender e nos colocar na condição de irmãos e humanidade, porque os animais, eles são nossos irmãos. O jumentinho que serviu de instrumento para que Jesus adentrasse em Jerusalém, aquele jumentinho foi trabalhado por Jesus para que ele pudesse adentrar na cidade de Jerusalém. Então nós vamos percebendo em cada momento da vida a presença desses seres iluminados convivendo conosco. Nós agradecemos a vocês. Na minha consideração final, meu irmão, gostaria de agradecer a você e a oportunidade de lhe rever. De lhe rever assim através da live. E eu tenho certeza que brevemente nós iremos nos rever pessoalmente. Mas nós só temos a agradecer pela oportunidade de podermos chegar no lar, nos lares das pessoas, através da mensagem, da espiritualidade, de todos que fazem o lar de Maria, desse trabalho tão bonito, de tanto respeito ao meio ambiente, às pessoas e à espiritualidade. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Josué.
Pessoal, o Josué está sempre conosco lá, né? Um dos palestrantes que vão sempre levar um pouco dessa mensagem do Evangelho, a sua experiência dentro do trabalho na doutrina. Nosso imenso agradecimento, né? Que nós Eu consideramos que agradeço. da família mariana, né? O Lar de Maria, para quem não conhece ainda, é uma região de sítio, né? Na Xanda Mangabeira, fica lá no alto da cidade de Tabajara. É uma comunidade grande, carente, que precisa justamente desse trabalho de luz. E lá não se derrubou nenhuma árvore, se construiu todo o trabalho com todo respeito à natureza. Sabemos a importância dos fluidos daquela contribuição, né, harmoniosa que a natureza faz junto com os animais, pássaros, lagartas, né, aranha, saguins, toda a natureza lá está bem presente, né? A gente procura interferir o mínimo possível para que ela possa, como chega o horário de 6 horas, 5h30, está lá cigarro, começa a cantar, não é? Lindo! Eu acho lindo isso aí. Exato. Então, hoje, nós estivemos com o nosso irmão Josué. Na sexta-feira que vem, na nossa próxima palestra doutrinária, nós estaremos com o nosso irmão Tawa Gomes, né? Meu irmão também, tal, ó. Grande pintor e trabalhador espírita, né? E vai tratar do tema Ser Rico ou Pobre, quais os desafios no esclarecimento espírita, não é? Esse materialismo, qual a importância de ser rico ou pobre na missão nossa aqui nessa existência? E amanhã nós teremos a nossa live quinzenal, né? Sendo transmitida apenas pelo YouTube, o canal do Lado de Maria da TV7. É um programa quinzenal de bate-papo e estaremos com Rafael Lavarini falando da importância da liberdade, justamente o projeto da PAC. Você falou dos irmãos condenados, né, dos irmãos Com certeza, nossos irmãos. e vamos falar desse projeto maravilhoso que o Rafael Lavarini está trazendo, né, para Pernambuco. E vamos também abrandar. E que Deus o ilumine nesse projeto e que quebra paradigmas. Exatamente. Ele vai apresentar, então é imperdível, pessoal. Não percam, porque todos nós devemos estar engajados juntos nesse projeto, que não é do Rafael simplesmente, é de todos nós que acreditamos no Evangelho de Jesus. E junto com o Rafael vai estar Edgar Diniz, nosso amigo, né? Trazendo poesia para tornar sempre leve as nossas mensagens. Agradeço imensamente a todos vocês que estejam conosco. Vou passar a palavra agora novamente para o nosso irmão Josué, conduzir a prece final. Beijo no coração de todos. Senhor Jesus, pelas bênçãos de tua doutrina santa, que nos apoia, que nos levanta para o teu reino de amor, pela paz que nos ofertas, poemas e melodias, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo presente do lar, doce templo de carinho, que nos acolhe por um ninho, céus na terra cantam em flor, pelo aconchego suave, Senhor, da afeição que nos aquece, pelo consolo desta prece, bendito seja, Senhor, por tudo que nos reserves, à luz de cada momento, eis o nosso agradecimento por tudo, seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, dizendo por toda parte, bendito seja, Senhor. E um grande abraço, um grande beijo a todos os nossos irmãos e irmãs pela oportunidade de chegar na casa de cada um de vocês na noite de hoje. Maravilha. Deus te abençoe, Josué. Nos vemos em breve. Um abraço, meu irmão Bruno. Tchau, pessoal. Até amanhã.